Você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Vou estar falando um texto, um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Um texto que eu considero um dos mais importantes, uma das parábolas mais importantes faladas por Jesus. Neste capítulo, encerra-se 3 parábolas, com a que vou estar lendo no capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Nenhum outro evangelho fala dessa parábola, mas vou estar falando esta noite. E saiba que Deus tem uma porção dobrada para o seu coração. Quero dizer que tenho muito orgulho em Deus ter me presenteado com uma igreja onde tem tantos jovens, onde temos reunido tantos jovens, uma igreja diferente. Tenho minha vida toda na igreja, sou de família evangélica, mas tenho um grande orgulho de ter uma igreja tão recheada de jovens que serão pastores, evangelistas, que serão obreiros, que estarão traçando o futuro do evangelho da nossa nação. Que tal não dizer o mundo? Então Deus tem colocado em nossas mãos uma responsabilidade muito grande. Estava pensando que mensagem estaria trazendo dentro desse tema que vocês escolheram. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lucas capítulo 15, versículo 13 e 14. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma cidade longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Ore comigo. Amado e eterno Deus, te louvamos agradecidos, Senhor, por este culto, ó Deus. Já louvamos, te glorificamos o teu nome através dos louvores, através das representações que foram feitas aqui esta noite, ó Deus. Agora te pedimos, quando vamos falar a tua palavra, que ela possa alcançar a cada coração, a cada vida, Senhor. Seja conosco, pois te agradecemos por tudo que tens feito aqui neste lugar. Continua nos abençoando e nos usando, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu lugar, por favor, irmãos. Sabe, meus irmãos, eu estava falando que esse texto é um dos mais conhecidos entre os evangélicos. É uma parábola que consideramos a mais importante de todas as parábolas faladas por Jesus. É a parábola do filho pródigo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Quando falamos da parábola do filho pródigo, nós vemos alguém desistindo de permanecer no lar, desistir de permanecer na família, tomando outro rumo. Esse jovem, ele focava coisas diferentes. Quando falamos do filho pródigo, que procura seu pai e diz para ele assim: pai, eu quero parte da minha herança, daquilo que me pertence. Quando ele falou essas coisas para o seu pai, ele estava dizendo que estava cansado em viver na companhia da família. E tenham atenção dobrada no que vou falar agora. Ele estava cansado da rotina daquela família, que tinha hora para fazer refeições, tinha hora para ver televisão, transporte tudo para o tempo de hoje, tinha hora para navegar na internet, tinha os programas certos para que aquela família pudesse obedecer limites. Então ele estava dizendo para o seu velho pai que ele estava cansado daquela vida. E sabe, o pai estava vivo. Então, enquanto o tutor, enquanto o dono, o chefe da família, ele está vivo, não existe herança para ninguém.
Não existe herança de pais vivos, e sim de pais mortos. Entretanto, naquela ocasião, era permitido, quando um filho mais velho, assim a lei falava lá em Deuteronômio, que o filho mais velho que fosse rejeitado na família, ele teria direito a 2/3 da herança de toda a família. O mais novo, então, nesse caso, só tinha direito de 1/3. Ele não tinha direito de mais nada. Então, o pai entendeu a colocação daquele filho exaltado, daquele filho que focava o mundo lá fora diferente. Ele não queria mais obedecer os critérios, as regras deixadas na família. Ele queria algo diferente. Ele queria ter experiência diferente. Ele ouvia dizer que lá fora tudo era diferente. Os jovens tinham liberdade. Os jovens tinham a vantagem de fazer tudo aquilo que eles pensavam, tudo aquilo que eles desejavam. Então, ele disse, eu quero ter uma vida assim. Ele estava focando o mundo lá fora. Então, ele pediu a parte que lhe pertencia. Aquele pai generoso, eu tenho certeza que o pai, ele sentiu muito no seu coração em ter aquele pedido do filho e ter que atender para que ele se ausentasse do lar, para que ele se ausentasse da família. Então o pai deu a terça parte dos bens da família para aquele jovem. Dias depois, ele reuniu tudo. Imaginemos o seguinte, aquele jovem, o que ele poderia levar da família? Eu imagino, o tempo não ajuda muito, mas eu imagino que ele recebeu gado, que ele recebeu parte de plantação e alguns dinheiro da família. Diz a palavra, diz a parábola, que ele, dias depois, ele reuniu tudo. Certamente, ele não podia levar uma vaca com ele, ele não podia levar uma ovelha com ele. Certamente ele desfez, vendeu aquilo tudo, juntou o dinheiro e foi para um lugar distante dos olhos do pai, lugar distante dos olhos da família, dos amigos e dos criados daquela família. Ele não queria ser visto fazendo coisa diferente daquilo que ele aprendeu em toda a sua vida quando estava com a sua família. Vocês conseguem glorificar e exaltar o nome de Jesus? Pois bem, aquele jovem sai e vai para essa terra distante, e lá diz a leitura que ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha levado, usando atos diferentes, vivendo dissolutamente, distante dos ensinamentos, fazendo tudo aquilo que ele ouvia falar e desejava fazer. Então, aquele jovem, ele procurou os bares mais luxuosos da região, gastando aquela herança, quando ele poderia estar reservando algum valor para no momento da dificuldade, para que no momento que ele precisasse, pudesse ter alguma coisa. Ele não pensou nisso, ele não estava na idade de raciocinar com sabedoria. Ele ouviu palavras de sabedoria no lar, na família, mas rejeitou tudo que ouviu. Então, naquela terra, teve uma fome, uma dificuldade, não teve chuva, não teve colheita, e começou a ter dificuldade na terra que ele estava. Veio a dificuldade, ele já não tinha mais dinheiro, ninguém lhe dava nada. Então, ele começou a procurar um emprego. Imagino quando aquele jovem, e vocês devem raciocinar comigo, me acompanhar naquilo que eu estou pensando agora, aquele jovem, quando começou a procurar emprego, ele começou a pensar, lá na casa do meu pai, eu tinha liberdade para entrar e sair, eu não precisava pedir emprego a estranho, porque na minha casa eu tinha tudo. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Lá não me faltava nada. Então, ele caminhou pela cidade e alguém lhe deu um emprego. E o emprego era para cuidar de porcos. Diga assim, cuidar de porcos.
Misericórdia. O porco era um animal considerado anátema, maldito. Ele era um animal imundo. Ele não era bem visto entre os judeus, entre os israelitas. Então, um animal imundo. E ele foi lá para cuidar desses animais imundos, cuidar de porcos. Imagine uma pessoa que tinha um pai tão bem de vida, tudo bem na sua casa, tudo bem orientado, e agora ir lá para o interior. O primeiro desejo dele era sair do interior, da fazenda do pai, e foi para a cidade. Lá, quando ele perdeu tudo, ele foi para onde? No interior. E numa situação deprimente, numa situação triste, vergonhosa, vexatória, ele foi cuidar de porcos. Animal maldito pelos judeus. Lá, ele não cuidava de porcos. Ele foi cuidar de porcos. E a fome era tão grande, ninguém ajudava ele. Ele estava fora do lar. Ele estava fora da família. Ele estava fora dos amigos. Os amigos que ele encontrou naquela terra não eram verdadeiramente seus amigos. Eram interessados nos bens que ele tinha. Quando acabou também seus amigos. Ele não tinha mais amigo. A Bíblia diz que ele sentia fome quando ele colocava comida para os porcos corriam para comer aquela comida. Ele sentiu desejo de comer a comida dos porcos. Eu queria que os pregadores prestassem bem atenção ao que eu vou falar agora. Quando nós falamos no sentido brasileiro, aqui no Brasil, da comida dos porcos, você imagina o quê? Aquela comida fedida, lavagem de porcos. Pois é, mas lá não era assim. A comida de porcos que era dado era uma semente de uma árvore da família dos carvalhos. Era uma fruta que era dada para os porcos. Alfarroba é outro tipo de comida dada aos porcos. Esse era um fruto assim, um pouco alaranjado, que dava para os porcos. A alfarroba era uma vagem cheia de semente que também alimentava os porcos. Por isso que eu estou dizendo, os pregadores, prestem bem atenção no que o velho pastor está falando. Então, nós pensamos que era uma comida, muitas vezes falamos, era lavagem, era comida de porco, mas lá, esses dois tipos de alimento se dava aos porcos. Poucas traduções falam em alfarroba, que é um outro tipo de alimentação também dada aos porcos. Então, aquele jovem tinha vontade de comer a mesma comida dada aos porcos. Agora me acompanhe no sentido de raciocinar. Aquele jovem, quando entrava na sua antiga casa, a casa de seu pai, lá tinha uma mesa bem preparada, as pessoas bem vestidas, a sua mesa tinha tudo, na sua casa tinha comunhão, na sua casa tinha paz, na sua casa tinha a bênção de Deus. Agora ele desejava, fazendo companhia aos porcos, se alimentar como um porco. Digo assim, misericórdia. Eu estava assistindo aquela peça que passaram ali, interessante. Sabe, meus irmãos, com aqueles jovens mascarados, o diabo faz exatamente assim com o jovem. Ele mostra uma face linda, a face da aventura. Ele mostra, e o jovem se entusiasma com essa face linda da aventura, do prazer. E depois que ele engana ao jovem, ele engana e famílias também, os casados também. Aí destrói a família. Aí depois que acontece tudo isso, ele mostra aquela face bonita. E depois, quando a pessoa começa a ficar desprezada, não ter amigos fiéis, porque ele se desviou, se afastou de Deus e abraçou o pecado que corrói, que na verdade traz tristeza, tribulação e aflição. Aí o diabo mostra outra face. A outra face não é uma caveira. A outra face é a face da vergonha, é a face do desprezo,
da rejeição que a pessoa tem a partir dali. Você não passa a ter mais a consideração, ao respeito. Essa face ele não mostra no início, mostra quando você está na situação daquele jovem, está lá no fundo do poço. Aí ele mostra outra face. Aí você vê que foi iludido, que foi enganado. E agora o que fazer? Aquele moço, imagina o sofrimento dele na hora de dormir, cuidando de porco fedorento, porco que dava trabalho. Agora na hora de ele dormir, certamente uma pequena cabana lá no interior, na sua casa, ele tinha a sua cama quentinha, a sua cama limpinha, na família, tinha a companhia da família, do seu pai, do seu irmão, ele estava entre família. Agora lá, ele estava ao relento, ele estava sozinho. E exatamente o que o diabo quer fazer com o homem, é tirar de lugar de segurança, lugar de paz, lugar de conforto, e jogar lá fora para sofrer. Quantas vezes eu encontro jovens lá fora, que já estiveram aqui, você olha, ele está desfigurado, ele está transtornado, ele está modificado, o seu rosto não é o mesmo, o seu cabelo mudou, a sua roupa mudou, ele está no mundo. Naquele momento, certamente muitas vezes, ele quando vê companheiros daqui, ele diz: quanta coisa boa eu tinha lá na igreja. Você pode glorificar a Deus pela sua bondade que está falando ao seu coração. Você pode exaltar o nome do Todo-Poderoso. Tenham cuidado com a face que o adversário apresenta a você. Passou uma peça ali muito curiosa. Mostrando como é fácil pisar no caminho ao lado, quando Deus te colocou no caminho de luz, no caminho de prosperidade, no caminho de bênção, no caminho de honra. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. É muito fácil se desviar dele. E sabe, meus irmãos, lamentavelmente, você naquela posição, quando chegar ao fundo do poço, não aceita o que eu estou falando não, irmãos. Diga assim: sangue de Jesus tem poder. Se você chegar lá ao fundo do poço, só tem duas saídas, não tem outra. É se contentar com sofrimento para o resto da sua vida, ou então fazer o que esse jovem fez. Naqueles momentos de solidão, que ele pensava na casa do pai, vivendo aquela miséria de vida, se fosse transportar para hoje, quantos jovens estão aí, acha lindo e bonito empunhar uma arma, acha bonito ter uma montanha de dinheiro na frente dele, acha bonito escolher as moças mais bonitas do bairro, acha bonita essa vida infeliz, vida sem futuro, sem expectativa de bênção. É o que o diabo oferece lá fora. Ele não tem nada de bom para dar para ninguém, mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Deus está aqui conosco, dizendo que te ama, dizendo que quer o melhor lugar para você, dizendo que quer a melhor família para você, dizendo que tem prosperidade para você, que tem bênção de Deus para você, bênção dos céus, que tem alegria, que tem paz, que tem saúde, e que você no final disso tudo terá um lugar no céu. Quantos podem aplaudir e glorificar esse Deus maravilhoso que tem promessa de Deus, promessa do céu para nós? Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Meus prezados irmãos, que Deus possa conservar a tua vida
na casa de Deus. Esta casa de onde você nunca deve sair é a casa do Pai, é a casa do bom Deus. Ele tem tudo de bom para a sua vida. Mas diante daquela situação, quando aquele jovem, e eu já estou encerrando, aquele jovem chegou lá no fundo do poço, o período que ele tratou daqueles porcos, eu não sei, não tem revelação quantos meses, pela parábola, não dá essa previsão, quanto tempo. Havia duas batalhas, ele lá no fundo do poço, e o pai olhando naquele mesmo caminho que aquele filho saiu. Filho exaltado e rebelde, que não queria obedecer os critérios da família, os critérios da igreja. Ele não concordava. Para ele, a vida dissoluta era melhor. A vida promíscua para ele era melhor. Diz a palavra que ele gastou tudo com as mulheres lá fora. Uma vida de liberdade, não contou com o futuro. Mas ele, ainda pensando no lar, na família, ele tomou uma atitude. Um momento ele parou e disse: isso não é vida para quem já experimentou as facilidades da casa do Pai, para quem experimentou a bênção do Pai. Isso não é vida. Ele disse então: levantar-me-ei, irei até o meu pai, e lá eu direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como dos teus empregados, e estarei satisfeito. Ele não queria ser nem tratado como filho, ele queria ser tratado como dos empregados da casa. Veja que situação esse jovem chegou. Ele sabia o erro que tinha cometido, agora ele desejava simplesmente ser um serviçal da casa, da fazenda. E ele pensou e tomou atitude. Infelizmente há muitos aí fora, colega de vocês, que pensam em voltar, mas estão tão maus que perderam as forças, a coragem de voltar. Já não encontram o caminho de volta, muitas vezes visitado por vocês mesmos. Aconselham, mas não conseguem enxergar mais o caminho de volta. Para esse nós podemos dizer: misericórdia dele, Senhor, tem misericórdia dele. Mas aquele jovem se levantou, e quando voltava, o pai de longe, e o pai não pode forçar o filho, além daquilo que ele pode fazer, que é ensinar. Ele respeita o livre-arbítrio, a escolha dos filhos. O pastor também não pode impor, ele orienta e dirige, aconselha. Mas aquela porta daquela casa que estava aberta, e o pai sempre sonhando na volta do filho. De longe, ele vê alguém mal vestido, barbas crescidas, cabelo desalinhado, totalmente diferente daquele filho que saiu daquela casa. Mas o pai é pai. Ele olhou e disse: certamente, meu filho tem aquela altura, meu filho vem diferente, mas é ele, eu tenho certeza. Aquele andar é do meu filho. Aleluia! É ele que volta
o pai prontamente sai correndo em direção ao filho. Certamente muitas pessoas vinham atrás daquele pai. O pai se abraça com aquele filho agora fedorento, aquele filho maltratado, mal vestido, esquelético, e diz: aqui está o meu filho, hoje é dia de festa na minha casa, corre, façamos uma festa, o meu filho voltou, vamos cuidar dele. O pai manda trazer o anel, coloca no seu dedo, dizendo assim: ele continua fazendo parte da família. Botou o anel de família no dedo daquele filho. Vamos fazer uma festa. Convidou os amigos, matou o bezerro cevado, tratado para um dia especial. E tem até uma simbologia, aquele bezerro cevado, para os pregadores. Aquele bezerro, depois de oferecido, ele tinha um símbolo. Ele significava o seguinte: que todos vizinhos, todos fazendeiros vizinhos deveriam estar naquela festa, porque ali estava acontecendo algo muito especial. E no caso, aquele filho estava retornando à casa do seu pai, e que a partir dali deveria ser honrado e respeitado como um membro da família. Você pode glorificar a Deus? Infelizmente, é uma história que eu não vou me aprofundar nela. O filho mais velho não entendeu assim. Ele não entendeu que o seu irmão mais novo havia se convertido. Ele não entendeu esse momento. Ele entendeu o momento dos bens. Isso é tão curioso, que eu julgo até no casamento, a pessoa se casa e começa a dizer assim para o marido, né? Meu bem, e o esposo para a esposa, meu bem. Depois que casa e tem muitas coisas, muitos bens, ele diz assim: meus bens. Infelizmente. Então aquele filho mais velho, ele não aceitou. Mas o importante para aquele pai é que o filho mais novo se arrependeu e agora fazia parte da família. Estava em casa de volta, encontrou o caminho de volta. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus que muitos dos que estão afastados possam encontrar o caminho de volta. Será que tem aqui alguém hoje desviado da casa do Pai? Nós queremos orar por você. Queremos pedir a Deus que coloque o anel no teu dedo e você encontre aqui o caminho de volta, a paz da família, a paz da casa de Deus, onde você pode estar e de onde nunca deveria sair. Tem uma vida preciosa que deseja aceitar a Jesus como Salvador? Alguém que não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas hoje deseja aceitar a salvação que só há em Jesus Cristo? Os salvos em Cristo, levante a mão assim comigo. Será que ao seu lado tem alguém que não teve força para levantar a mão? Você agora pode ajudar esse filho mais novo, dizendo: volta para a casa do Pai. Hoje a salvação chegou a esta casa e você também é um filho da salvação. Tem uma vida preciosa para Deus? Alguém que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Aí em cima da galeria tem alguém? Está voltando ali o filho à casa do Pai. Pode aplaudir com alegria, acompanhe. Alguém, mais alguém, a igreja fica em pé e glorifique e exalte a Deus. A igreja fica em pé. Alguém que esteja afastado da casa do Pai hoje quer retornar. O Pai quer te abraçar. Ele quer te dar roupas novas. Quer colocar um anel no teu dedo e dizer: meu filho está de volta. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus.
já foi evangélico, está voltando à casa do Pai. É um filho que volta. Onde está aqui a segunda pessoa que deseja receber Cristo como seu Salvador, que deseja voltar à casa do Pai? Vem aqui agora, nós vamos orar por você e temos a certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Esse jovem fez a coisa certa. Ele está chorando, mas saiba, meu jovem, que lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É lá no céu. Mais uma vida preciosa, uma moça, um moço que deseja receber a salvação que só há em Cristo. Vem aqui agora. Nós vamos orar por esse moço. Gostaria muito de orar por você. Você que se afastou, nós não queremos saber o motivo, mas queremos dizer que Deus é bom e perdoador e quer te receber como filho. Que Deus nos abençoe. Pastor Nilton Medeiros estará orando por este jovem. Estenda suas mãos para cá, em direção a esse jovem. É uma vida preciosa para Deus. Eu lhe garanto que lá no céu está uma grande festa por essa vida que voltou. Maior do que aquela festa da parábola. Lá no céu os anjos estão alegres pelo retorno desse jovem. Pode orar, pastor. Glória a Deus. Deus, te louvamos agradecido, Pai, por este jovem, por esta vida que está aqui à frente, ouviu a tua palavra nesta noite e convencido pelo Espírito Santo, meu Pai, aqui está, rendido a teus pés aqui no altar da tua casa, meu Deus, pedindo a Deus purifique de todos os vícios, todos os males, ó Deus, escreve o seu nome no livro da vida, ó Deus, limpa a sua alma, prepara, Senhor, esse jovem para que ele possa, ó Deus, também se integrar, ó Deus, a essa grande multidão de jovens, esse número tão expressivos de jovens que estão aqui na tua casa, escolheram a melhor parte, deixaram o mundo e suas oferendas e escolheram te servir em espírito e em verdade. Tome em tuas mãos, bem assim como toda a sua família, em nome de Jesus.